Uma boa noite aos nossos queridos irmãos e irmãs, particularmente aqui da Paróquia Evangélica Luterana de Uberlândia, a Igreja Evangélica Luterana Cristo. Nós chamamos a todos os irmãos bem-vindos para esse momento de reflexão. Escolhemos o Salmo do domingo, desse domingo agora que vem, para basear a nossa reflexão. Nós pedimos que o Espírito Santo toque os corações, as mentes de cada um de nós, para que juntos possamos refletir na palavra sagrada e assim crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus. Que, enfim, essa palavra sirva de consolo, sirva de orientação e sirva também de estímulo para podermos assim viver a nossa vida, a nossa missão com alegria. Que assim seja. Amém. Eu vou ler o Salmo 124, é na linguagem tradicional, de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos vivos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o Salmo 124, Salmo de Davi, que é um cântico que celebra a Deus como o protetor e o libertador. O salmista aqui, Davi, autor desse salmo, ele lembra da fuga do Egito e pelas dificuldades que o povo passou caminhando até a terra prometida. Vários inimigos enfrentaram e principalmente os egípcios se revoltaram pela fuga daqueles que para eles eram mão de obra barata, pois escravos ali no Egito. O trabalho aumentava cada vez mais e o povo oprimido já não aguentava. E Deus ouviu o clamor do povo e atendeu. Através do líder Moisés, conduziu o seu povo à liberdade, que passou, inclusive, de forma maravilhosa pelas águas do Mar Vermelho, atingindo assim o outro lado, entrando pelo deserto, e depois, numa jornada de anos e anos, o povo chega à terra prometida, a terra que era dos pais de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se Deus não estivesse conosco, o salmista repete isso 2 vezes, não fosse o Senhor do nosso lado, Israel que o diga, porque foi uma experiência contada de pai para filho, e ele repete, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens, aqui em particular os egípcios, enfurecidos,
arremeteram as suas forças, a sua cavalaria em direção ao povo que fugia, a multidão, mulheres e crianças, certamente com o objetivo de castigar e de destruir grande parte do povo que fugia. Mas Deus estava do lado desse povo. E isso fez toda a diferença. Porque se não fosse Deus do lado deles, diz o salmista, os inimigos nos teriam devorado ou engolido vivos. Tal era o ódio que sentiam. Mas a diferença é que Deus esteve do nosso lado. E não só em relação àqueles que queriam nos devorar vivos, mas também, inclusive, em relação às forças da natureza, quando fendeu o Mar Vermelho, porque estava do lado do seu povo e eles puderam passar em segurança. E depois, quando do outro lado, Moisés estende a sua vara sobre o mar, as águas retornam ao lugar, e parte do exército de Faraó que ali estava foi engolido pelas águas, e o povo preservado, porque Deus esteve do nosso lado. Nem sempre nós reconhecemos ou percebemos pelas dificuldades diversas pelas quais muitas vezes nós passamos. Dificuldades algumas que lembramos e dificuldades outras que já foram prevenidas pela misericórdia e graça de Deus. E assim, por diversas vezes, mesmo nem sem saber, passamos ilesos por diversas circunstâncias adversas, porque Deus esteve do nosso lado. Essa é a grande diferença na nossa vida, é ter Deus do nosso lado. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem domínio sobre as forças da natureza, e aquele que faz com que os que se opõem a nós não consigam nos destruir, porque Deus está do nosso lado. Essa diferença precisa continuamente estar muito clara na nossa mente, no nosso entendimento, no nosso coração. Por isso nós não temos motivos para o desespero. Nós não temos motivos para o medo. Nós podemos assim superar os traumas, as angústias e todas aquelas coisas que nos oprimem e roubam da nossa vida a qualidade que deveríamos ter nesse mundo. Afinal, a vida é um presente de Deus que Ele nos deu e não uma punição, mas um presente, um prazer e uma alegria. Portanto, muitos dos nossos problemas nós poderíamos vencê-los e superá-los se não tivéssemos uma postura tão descrente, tão pequena diante dos desafios. Deus está do nosso lado. É claro que nem sempre as circunstâncias elas vão vir e se transformar de acordo com nossos desejos imediatos,
Deus tem planos para a nossa vida. E Deus quer executar esses planos. Mas muitas vezes, como filhos rebeldes, nós nos opomos, nós resistimos, nós não deixamos as coisas acontecerem em nossa vida pela graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos, sim, viver com coragem, com honra, com amor, com dignidade e com dedicação. E o restante, Deus há de nos conduzir de forma que sejamos preservados daquelas coisas que nos oprimem, daquelas coisas que tentam nos destruir. Se Deus não estivesse do nosso lado, nós hoje não estaríamos aqui. Se Deus não estivesse do nosso lado, o tempo, com suas angústias e problemas, já teria nos esmagado. Mas Deus esteve do nosso lado. Por isso nós estamos aqui e temos condições de produzir coisas agradáveis a Deus, como árvore que produz bons frutos, por causa da fé que Ele colocou em nossos corações. Uma fé que não é covarde, uma fé que é corajosa, uma fé que produz, uma fé que ama, uma fé que busca o encontro com o nosso irmão que precisa da nossa ajuda, do nosso auxílio e do nosso socorro. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro e quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. É claro que a nossa vida sofre também a oposição do mal, das tentações que tentam nos levar a caminhos indignos, injustos e distantes dos planos de Deus para a nossa vida. Mas, se nós nos mantivermos na fé e queremos manter a nossa fidelidade a Deus, através do poder da palavra que queremos sempre ouvir, que nos torna sábios e fortes, para assim podermos fugir do mal. Fugimos do mal quando Deus nos perdoa. Fugimos do mal quando, arrependidos, buscamos em Deus o perdão. E Ele, ao nos perdoar, purifica nossa mente, nosso coração, põe dentro de nós novos desejos e nova vontade. E com novos desejos e nova vontade, libertos da opressão do mal, nós vamos nos sentir livres. Livres. O sentimento de liberdade, ele é absolutamente importante para que possamos ter uma qualidade de vida. O escravo, ele tem uma vida muito ruim, porque não tem opções, tudo lhe é imposto. Nós não somos escravos de nada, nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Se servimos, servimos por amor, porque Deus nos livrou do mal, e a Ele que nós queremos servir de todo o coração, de toda a alma e de todo o nosso entendimento. Por isso, que esta certeza esteja sempre em nosso coração. O nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra.
o teu Criador, o meu Criador, o nosso Criador é o nosso socorro em qualquer circunstância adversa. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.